Bem, senhoras e senhores, mais uma ideia, um café e o Bernard começando. Se você estiver preparado, e com isso eu quero dizer, com o seu cafezinho na mão, vamos lá desenvolver essa ideia. A de hoje é para resolver uma situação, tá? A situação de procrastinar a execução de coisas que você sabe que são importantes para você. E para definir essa ideia em uma frase, eu poderia dizer: não pense, apenas faça. Você já passou por uma situação de você ter tido vontade de fazer uma coisa, mas depois de ter ponderado, pensado muito, você acabou não fazendo? Ir à academia, por exemplo, ou fazer uma caminhada de manhã cedo. Você já passou por uma situação assim? E depois de ter pensado, mesmo sabendo que aquilo é importante para você, que aquilo traz benefícios para sua vida, depois de ter pensado, caramba, acho que eu não vou fazer, e realmente não foi? Você já passou por isso? Se você já passou por essas experiências, você sabe muito bem que pensar demais pode acabar atrapalhando o início da execução de certas atividades. Por isso, para alguns momentos, você poderia usar essa ideia. Não pense, apenas faça. Inclusive, essa pequena frase apenas faça, eu já vi em um livro muito interessante, do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vou pegar o livro aqui para você. É esse aqui, ó. É um livro bem interessante, acho muito legal, já li ele algumas vezes e nele eu já vi algo a respeito dessa ideia de apenas faça. E tem até uma explicação por trás disso. E eu não vou nem consultar o livro para ver se essa ideia ficou bem consolidada aqui na minha cabeça. Basicamente é o seguinte: ação gera mais ação. Portanto, quando você começa a fazer alguma coisa, você tende a sentir mais motivação para continuar fazendo essa coisa. Pode ser que você esteja esperando que para fazer alguma coisa a motivação venha, mas segundo esse princípio, segundo essa ideia, você tem que fazer para que a motivação venha. E olha só, me faz pensar também, sabe o quê? Que a inação gera mais inação. Ou seja, quanto mais você está parado, mais você sente vontade de permanecer naquele estado. Por exemplo, você está deitado na cama, ali vendo algumas stories ou alguns reels, e quanto mais você faz isso, quanto mais tempo você despende nessa atividade, mais você retroalimenta esse desejo, essa vontade, e mais você continua fazendo isso. Olha, sinceramente é uma ideia que já me ajudou muito em muitos momentos, tá? Inclusive, eu vou compartilhar contigo um caso que aconteceu hoje relacionado a ir à academia. E eu achei muito interessante compartilhar essa ideia contigo, porque eu penso o seguinte: durante a vida a gente acumula ferramentas para viver melhor. Vem comigo nesse raciocínio. E acumulando essas ferramentas que eu posso te dizer que são, por exemplo, ideias ou habilidades, coisas que vão te ajudar profissionalmente, pessoalmente, eu achei interessante compartilhar contigo então essa ferramenta, essa ideia que vai provavelmente te ajudar também, assim como tem me ajudado. E como te falei, ia te dar um exemplo meu que tive hoje. É o exemplo mais recente, mas todos os dias passo por alguma situação em que é preciso usar essa ideia, usar esse princípio para que faça efetivamente alguma coisa. Foi o seguinte: acordei, estava bem frio e geralmente eu tenho ido à academia pela manhã. E por conta dessa circunstância, do ambiente que estava, o contexto que estava, você sabe que sair de casa no frio nem sempre é tão fácil, principalmente se for para você ir puxar ferro ou correr. Nessa situação, nesse contexto, pensei, bom, não vou. Mas do outro lado vem o seguinte: bom, eu compartilho com as pessoas ideias, ferramentas, conselhos que eu acho que ajudariam elas, mas eu tenho, antes de tudo, que ser uma pessoa que utiliza esses conselhos. Inclusive, eu vi uma vez que a gente não deve ousar aconselhar outras pessoas se a gente não segue os nossos próprios conselhos. Portanto, pensei, vou. Me arrumei e fui. O treino foi maravilhoso, foi ótimo. E aí, dentro dessa experiência, tem uma outra experiência, que é a seguinte, envolvendo cardio. Quem treina sabe que às vezes fazer um cardio não é tão legal, né? Você termina de fazer os seus exercícios e quer ir para casa. E eu também, novamente, me vi na situação de querer fazer alguma coisa, pensar e ter até decidido não fazer, mas depois de ter pensado mais um pouquinho e ter visto na minha frente essa ideia, esse princípio de apenas faça, eu terminei o treino, já estava até me organizando para ir embora. E ao invés de me locomover para a saída, eu
fui para onde tem as esteiras e fui fazer 10 minutinhos de cardio. E aí você vê que, bom, não são momentos tão extraordinários que se deve fazer essas coisas, sabe? Utilizar essas ideias, utilizar esse princípio de não pense, apenas faça, e que é relacionado a uma coisa que vai modificar tanto a sua vida. Não, são coisas diárias. Só que essas pequenas decisões, esses pequenos usos dessas ideias, desses princípios, é o que no todo geram resultados, geram uma realidade muito mais favorável para a gente. E um ponto que eu quero acrescentar é que nesse momento de não pensar muito e apenas fazer, a gente tem que priorizar a execução e não a qualidade dela. Então aquilo que você sabe que tem que fazer, mas depois de ter pensado muito, até se decidiu que não ia fazer, mas, bom, você sabe que é necessário, e aí você teve a iniciativa para começar, apenas começar e começou a fazer, foque em apenas fazer. Foque na execução e não na qualidade, tá? Porque se antes você já pensou tanto se ia fazer, não tá com vontade, você persistir nisso por muito tempo, pode ser que numa próxima vez, o fato de pensar, você nem vai precisar pensar tanto e vai acabar desistindo. Então é uma questão de jogar aquele joguinho, né, da melhoria contínua e fazer uma vez, fazer outra vez, até você ver esse processo cada vez mais fácil. Enfim, como eu falei, durante a vida eu acredito que a gente está sempre acumulando ferramentas, acumulando coisas que vão facilitar a nossa vivência, tanto no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Essa ideia é mais uma que eu quero que sirva como ferramenta para você, porque funciona e eu uso também, me ajuda, e que eu espero que você faça uso, te ajudando como mais uma ferramenta para as coisas que você precisa. E agora eu quero te perguntar se você tem algum exemplo, alguma experiência, algum caso, alguma história que envolva o uso desse princípio, onde você meio que até já tinha se decidido não fazer alguma coisa, mas que lá no fim, depois de ter ponderado mais um pouco e ter visto que você precisa fazer aquilo, você apenas começou e quando viu, já estava bem engajado naquela tarefa. Para isso, para compartilhar comigo e também com as outras pessoas que vão assistir esse vídeo, o que estão assistindo nesse momento com você, desce a telinha, escreve, coloca aí a sua história, a sua experiência e até mesmo desenvolva melhor essa ideia, colocando o seu ponto de vista, a sua interpretação a respeito dela. E eu espero também que uma outra pessoa responda você, para que assim a gente desenvolva melhor ainda ela. Se quer continuar acompanhando os conteúdos que vão vir por aí, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.